Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Hoje mais um dia. Gostaria que todo mundo colocasse de pé, mais um pouquinho só. Na verdade, eu queria que todos ficassem de pé, todos que podem. Vamos falar um pouco com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vemos nessa noite, ó Pai amado, ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor. Prepara nossos ouvidos, nossos olhos. Tire as escamas dos nossos olhos, acera nosso ouvido. E prepara, Senhor Deus, nosso coração como uma terra fértil. Assim como o pastor falou que quem semeia muito, colhe muito. Prepara o nosso coração para muita semente entrar. E para que nós possamos colher, Senhor Deus, não nessa terra, mas em Teu reino, ó Pai. Pai, eu estou aqui como ministro da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu que fale, ó Pai amado, porque estou falho, sou homem. Mas o Teu Espírito Santo possa falar por mim. Cabe aqui, esvazia a mim, Senhor, e cresça o Senhor sobre a minha vida. E que o Espírito Santo que está em mim também está em os meus irmãos e possa movimentar conforme cada um. Que uma palavra falada não seja uma, mas seja várias. E que possamos sair daqui abençoados por Ti, ó Pai. Por isso, Pai, eu entrego essa ministração em Tuas mãos, para que nós possamos sair daqui abençoados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar um pouco ainda pequeno, a gente vai ler a palavra rapidinho. Só queria perguntar para vocês, quem está preparado para morrer hoje? Quem está preparado para morrer hoje? Quem tem medo da morte? É uma palavra dura. Mas vocês vão ver que no final da ministração, todo mundo vai erguer a mão para morrer. É isso que nós viemos buscar na igreja. Nós, como homens, viemos buscar a morte na igreja. Porque a morte nos traz a vida. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 5 em diante. Amém? Vamos ler então. Porque nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E que nós mesmos, como vós servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu queria que todo mundo falasse novamente aqui. Versículo 10. Levantando sempre, repita de novo por gentileza, levando sempre no corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste. Tira o nosso, fala no meu corpo. Amém? Porque nós que vivemos somente somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que naquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar de uma palavrinha que talvez seja muito um tabu. Pode sentar, irmãos. Jesus falou que para nós termos vida, nós temos que morrer. Por isso, nós passamos por 3 passos quando nós entramos na fé de Deus. Primeira parte é aceitar Jesus como seu único Salvador. Aquele que tem o único caminho que leva ao Pai. Esse é o primeiro passo. Muitas pessoas que eu tenho conversado, a gente tem falado de Jesus, as pessoas falam, mas eu creio que Jesus. Crer não significa falar. Crer não significa viver. Mas quando nós falamos, confessamos pela nossa boca, nós estamos chamando Jesus. Como está escrito em 1 João, que fala, em João capítulo 1, que Jesus era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Verbo significa palavra. Se Jesus é a palavra, por isso que nós temos que confessar, falar com a nossa boca. A palavra que nós falamos é tão forte que criou tudo. E disse Deus, façamos. E disse Deus, haja. E disse Deus, como está no começo da Bíblia, em Gênesis. Muitas vezes nós não damos importância naquilo que falamos. E também muitas vezes nós matamos pessoas. Eu acho, porque quando nós falamos, nós não percebemos o que falamos. Mas eu devo ter matado uns 2, 3 hoje. Por quê? Porque Satanás também usa de palavra e nos engana. A Bíblia fala que se nós falarmos de louco, você é louco. Você está chamando alguém de louco, você está matando a pessoa. E quantas vezes não falamos isso? Você é louca? Você é louco? Acho que eu já fui umas 3 vezes hoje. E nós mesmos nos enganamos com isso. Nós mesmos professamos palavras de morte até para os nossos filhos. Nossa, meu filho é terrível. Para de fazer isso. Quantas vezes nós não cuidamos da nossa língua? E para falar as coisas ruins é tão fácil. Mas para dar um passo para Jesus é tão difícil. Quantas vezes nós vemos na igreja e as pessoas falam, quem não aceitou Jesus? Levante a mão, levante a mão. E nós mesmos nos consideramos, mas eu sei que Jesus é Salvador, eu já aceitei Ele. Mas esquecemos de falar a palavra, eu confesso. Você aceitou uma vez? Aceite 2, 3, 4, 5, porque nós pecamos toda vez.
E toda vez que nós aceitamos Jesus, a morte de cruz dele entra sobre a nossa vida, matando o meu homem físico e recriando um homem imortal. É isso que nós precisamos fazer. É não temer a morte. Porque quem é filho de Deus não teme a morte. Porque cabe ao homem morrer uma vez só e nascer duas. E cabe ao inferno nascer uma e morrer duas. Nós podemos escolher a vida ou a morte. E muitas vezes, por orgulho, muitas vezes por engano, muitas vezes por ignorância à palavra, muitas vezes por vergonha, nós aceitamos a morte pela segunda vez. Quantas pessoas estão no mundo perdidas, achando que estão salvas? Quantas pessoas não tatuam caveiras? Quantas pessoas não vão num show de rock e faz demoninhos? Quantos carnavais não vestimos de diabo? Como se fosse uma coisa abençoada, bonita. E nós morremos. E nós morremos. E muitas vezes não nos preocupamos com isso. Porque nós, como mortais, nos preocupamos mais com a morte física. Que ela vem. Ela é fato consumado. Nós não precisamos nos preocupar com ela. Porque a morte é a única certeza da vida. A morte física. Eu nasci, por mais que eu dure, eu morrerei. Porque assim foram com todos. Não conheço, tirando Jesus, nenhum que sobreviveu. Todos estão enterrados. Mas essa é a maior preocupação. Nossa, eu vou morrer. Mas nós não nos preocupamos com a outra morte. Que essa sim é opcional. Mas não é como o carro, quando a gente compra opcional vem uma coisa a mais. É um opcional ruim. E muitas vezes nós aceitamos essa morte com muito mais naturalidade do que com a morte física. Quem dera morrer hoje, num culto desse, depois de uma oração, de um louvor, porque talvez nesse momento a gente está mais perto de Deus. E não talvez um dia de trabalho que você já passou por tantas coisas. Mas nós esquecemos disso. Nos preocupamos com coisas que não nos traz nada. A nós ministros, pregadores, obreiros, Paulo fala um pouco aqui que cabe nós morrermos dia a dia para que vocês, fiéis, servos do Senhor, recebam vida. Hoje, quinta-feira, culto de libertação, falei, Senhor, o que eu poderei trazer para a igreja para que liberte, para que possamos ser abençoados? Deus falou sobre a morte para mim. Morra, Lázaro. Morra, Lázaro. Porque a sua morte vai trazer vida. E toda vida que vem de Jesus, ela vem com abundância.
Porque nós também queremos buscar bens materiais. Quem daqui precisa de uma libertação financeira? Quem quer libertação financeira? Morra aqui, ó. Esse é o caixão da parte financeira. Quantas pessoas não perguntam: você pode orar por mim? Leva meu nome. Faz isso. Olha, está difícil a minha vida. Só por Jesus mesmo. Mas chega no final do ano, ele não conseguiu ofertar ou dizimar nem em 12 meses o que ele era para fazer em um mês. Existe uma lei na Bíblia, que é a lei da semeadura. Aquilo que planto, colho. O plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não conheço ninguém que plantou feijão e colheu arroz. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou dinheiro na obra do Senhor, recebe dinheiro do Senhor. Não como troca, porque Deus não troca nada com ninguém. Mas o amor de Deus é tão infinito, que não é Ele, não é você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Se vocês estão aqui, porque você foi escolhido por Deus. E para isso Deus precisa de um tempo, para ver a fidelidade de cada um. Muitas vezes durante a semana eu preciso de um livramento, e Deus dá a oportunidade de ver aquilo que você tem dentro da obra. E se eu te dar dinheiro, o que você vai fazer? E se eu te dar um carro, o que você vai fazer? Se eu te dar uma casa, o que você vai fazer? Se eu te dar condições, será que você vai continuar humilde? Ou vai se tornar arrogante como os outros? Será que se eu colocar uma quantia na tua conta, você vai dizimar sobre ela? Será que se eu colocar um pobre na tua porta da tua casa, você vai dar um prato de comida para ele? Por que, irmãos? Porque Deus está dando a oportunidade para que você possa morrer nos pontos da sua vida. Morrer na parte financeira. Morrer na saúde. Morrer no amor. Nós precisamos morrer. Porque sem morte não há vida. Jesus morreu por nós, mas ele não teve uma morte fácil. Por que você acha que vai morrer fácil também? Eu sou melhor que Jesus? Jesus, Filho de Deus, Rei de todos os universos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e morreu numa tristeza. Quando nós começamos a ler a morte de Jesus, não tem como chegar no final sem chorar, porque ele sofreu muito. Ele foi humilhado em tudo. Ele apanhou muito. Os espinhos de acácia, ele tem entre 4 a 5 centímetros de profundidade. E aquilo entrava no couro cabeludo. E muitas vezes nós choramos com um espinhinho, num furinho que fizemos numa pequena roseira. E lá ele ficou por horas. A morte da cruz, ela mata por asfixia. Você deixa de respirar. Se Jesus morreu com tudo isso,
e morreu quietinho? Por que nós temos que nos espernear pela morte? Espernearmos por uma gripe? Por uma questão financeira? Por uma conta que não conseguimos pagar? Por uma doença de alguém? Talvez pela morte de alguém que morreu no trânsito? Nós temos que chorar pela morte que se ele não aceitou Jesus. Porque assim ele terá a morte espiritual. Essa é a morte que devemos chorar. E muitas vezes nós choramos pelas mortes físicas. Que essa não faz diferença. Amém? Vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 3. Um pouquinho para trás de Coríntios. Amém? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu falei sobre 3 passos que nós temos. O primeiro é aceitar Jesus. Prepare o teu coração, igreja, para que hoje nós possamos aceitar realmente Jesus. O segundo passo é nascer novamente pelas águas. Como é importante isso? Porque aqui fala: e o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Um pouco antes: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Igreja, não é só porque eu aceitei Jesus que eu estou preparado para herdar o reino de Deus. Nós temos que nascer da água. Jesus, que era Jesus, nasceu da água. Por que eu tenho que ser diferente disso? Quantas vezes nós temos aqui a ceia e a igreja toda não ceia conosco, porque falta o batismo. Nós acabamos de ter um batismo agora. Que receio a igreja tem de se entregar a Deus de verdadeiro? Qual o medo de morrer? Ah, mas eu vou errar, eu não estou preparado. Mas quem somos nós para ficar preparados? Se não deixar o Espírito Santo entrar dentro do nosso coração. Eu não me convenço. Mas o Espírito Santo lhe convence. E isso eu sou prova viva. Hoje eu estava conversando com o Ricardo. No trânsito, quantas vezes não passam as pessoas e te xingam? Mesmo eles errados, eles acabam te xingando. E o que o diabo fala para você? Retruca, para, briga. E o Espírito Santo fala assim: shh, quieto. Eu sei quem está certo e quem está errado. Shh, quieto. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence nós. Porque a carne,
ela quer se levantar. A carne não quer ficar quieta. Uma vez um amigo perguntou para mim, em uma discussão, o que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Escolha. E muitas vezes preferimos ter razão. E queremos brigar. Queremos discutir. Enquanto ele não cala a boca, eu não paro. E o outro pensa a mesma coisa. E assim vai a briga. Mas a convencer não é do homem. O convencer é de Deus. Então, se batiza. Busque a Deus para que possa ganhar o reino dos céus. Porque isso não tem nem significado. Não tem significado tentar viver com Deus ou ganhar alguma coisa dele, se nós não fizermos todos os passos, nos matarmos dia a dia para as coisas do mundo. Porque nós queremos as promessas do Senhor, mas as promessas do Senhor, que são muitas na Bíblia, pertence a quem é do reino de Deus. Não pertence a quem é do homem, a do mundo. Então, se eu preciso de uma libertação, vá para o reino de Deus. Se eu preciso na parte financeira, venha para o reino de Deus. Se eu preciso resolver qualquer problema, venha para o reino de Deus. Jesus disse: eis que estou na porta. Se bater e você abrir, entrarei e cearei contigo. Porém, se não abrir as portas, chacoalhe o pé, tire toda a poeira e vá embora, para que não traga nada daquela casa. Eis que essa noite Jesus preparou um banquete para cearmos com Ele. Nós precisamos somente abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa entrar e fazer morada em nosso coração, para que o Espírito Santo plante, tome posse de todos nós. E assim podemos ter a comunhão plena com Jesus. Que realmente possamos vir e herdar o reino de Deus. E é nesse momento que Deus vai te dar o seu dom. Não só o dom espiritual, mas o dom da carne. Irmãos, eu trabalho numa área de tecnologia, onde todo dia tem coisa diferente. Todo dia aparece cada coisa que você nem imagina. Ai de mim sem Deus. Tem coisas que eu faço, eu olho, eu falo assim, eu não sou capaz de fazer isso. E eu faço. Porque Deus nos traz sabedoria. Assim como está em Tiago, aquele que precisa de sabedoria, peça, mas peça com fé, não duvidando. Não seja como onda do mar que vai e vem. E é nesse momento que Deus traz toda a sabedoria para que nós possamos resolver. Isso é dom. E isso vem depois que nós entregamos a Jesus. Porque antes disso, posso pedir o que for a Deus, não vai dar.
Muitas vezes Deus preserva, porque tem plano em sua vida. Eu sou testemunha disso. Quantas pessoas daqui foi para o mundo, estava no mundo, e hoje sabemos que nós temos uma vida diferente. E quantas vezes Deus nos deu o livramento para que possamos chegar aqui. Ou muitas vezes Deus colocou condições, dificuldades para que pudéssemos chegar aqui. Porque assim também diz a palavra: aquele que não vem por amor, vem por dor. Mas para que escolher a dor se nós podemos ir por amor? Eis que estou na porta e bato. Só preciso abrir meu coração. Não tenha medo de se batizar. Não tenha medo de se jogar nas águas. Assim também Jesus falou no poço. Está buscando água? Essa água dá sede. Você busca amanhã, depois vai estar sempre buscando. Mas a água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque dentro de vós correrá um rio de águas vivas. Um rio que vai alimentar todo o espírito, que vai alimentar todo o seu corpo. E esse rio é um rio de águas vivas, verdadeiras. Perto do rio não existe árvore morta, não existe vegetação seca. Enquanto há água, há vida. E por que o medo de passar pelas águas? Não estou pronto. Deus prepara. Mas eu estou pecando. Mas quando você passar pelas águas, quem disse que você não vai pecar? Porém, o pecado ele vai ser somente um acidente de percurso. Mas naquele momento, com a misericórdia do Senhor, nós possamos, o Espírito Santo nos convence e nós ajoelhamos e pedimos perdão e Jesus perdoará. Então por que o medo? Se todos estão aqui na igreja, é porque creem em Jesus. Se todos estão aqui, porque acreditam que existe um outro plano, que existe um reino do Senhor, que existe vida eterna. E por que não buscar essa vida eterna? Vai esperar até quando? Nós não sabemos. E se meu número for 772? E daqui a pouco o anjo fala 772. E aí? Se chamar o meu número e eu for embora? Até quando eu vou esperar essa oportunidade? Lançando sorte? Não tenha medo de morrer, igreja. Não tenha medo de morrer, porque a morte traz vida. 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 Um pouquinho antes de João, vamos abrir em Mateus. Mateus 16. Dezesseis, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e me siga. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Em quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir de glória do seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram,
que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muitas vezes escolhemos o mundo, nos preocupamos com o mundo, nos preocupamos com o nosso trabalho, nos preocupamos com a nossa carne, com os nossos ornamentos, nos preocupamos com tanta besteira e deixamos de nos preocupar com o nosso espírito. Não que nós devemos ser relaxados, porque isso também é um pecado, mas sim nos preocupar primeiro com o nosso espírito, nos preocupar primeiro com a palavra de Deus, em buscá-la. Muitas vezes assistimos novela e não lemos a Bíblia. Muitas vezes lemos piada e deixamos de ler versículos. Muitas vezes lemos livros e livros e livros. Hoje eu fui no correio, eu estava ouvindo a conversa das duas pessoas lá. Eu falei, essa semana eu li o Código da Vinci inteirinho. Vocês já viram qual que é o Código da Vinci? É um livro dessa grossura. Mas se eu perguntar para ela, ela nunca leu a Bíblia. Muitas vezes gastamos nosso tempo com tanta besteira na vida e tentamos ganhar um mundo, tentamos ganhar sabedoria, fazemos faculdade, escola, muitas vezes muita coisa. Acabamos a faculdade, começamos outra, fazemos doutorado, fazemos isso, fazendo aquilo. Não que isso não seja importante para o nosso crescimento, mas muito conhecimento é fardo, e o conhecimento de espírito nós somos pobres. Por quê? Porque nós não nos preocupamos também com o terceiro passo. Muitas vezes nós somos batizados, nós aceitamos Jesus, nós somos batizados pelas águas e esquecemos de buscar uma coisa, que é o principal de todos, que é o batismo do Espírito Santo. Lázaro, o que é o batismo que eu nunca ouvi falar? O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Ele exerce todo o poder sobre a minha carne, Ele exerce todo o poder sobre a minha vida. É o batismo do Espírito Santo que nos permite, ministros, obreiros do Senhor, colaboradores da igreja, colocarmos a mão em vocês e vocês serem curados. Por quê? Porque se o Lázaro colocar a mão em você, você vai sentir só minha mão, mais nada. Se eu falar uma palavra minha, não vai servir para nada, porque eu não consigo mover aqueles relógios nem um segundo para trás. Mas quando recebemos o batismo do Espírito Santo, Ele domina tanto a nossa carne, Ele nos convence, que através da nossa carne saem milagres. Assim como Jesus. Porque Jesus veio na terra como Filho do Homem, Ele não tinha nenhum poder a mais que eu tenho, mas Ele tinha compromisso maior que eu tenho. E quando a viúva tentou por baixo, tentou tocar a orla, pela capa dele, pelo manto dele, saiu o poder. Mas não foi Jesus que fez, porque Jesus, Ele não faz o milagre. Na ordem, quem faz o milagre é o Espírito Santo. Ele que é o condutor de tudo. Quando Jesus orou para que Lázaro saísse de lá, o que ele levantou a mão e falou: agradeça ao Senhor, e Lázaro saiu, pelo poder do Espírito Santo. Deus é a fonte de energia, é o que manda tudo. Jesus é o caminho, o Espírito Santo é o que conduz tudo, é o que faz acontecer. E se eu não buscar o Espírito Santo dentro da minha vida, o batismo do Espírito Santo, que a gente chama de selo, nós também
Está falando a Bíblia, não herdaremos o reino dos céus. Mas Lázaro, se eu aceitar Jesus e morrer, e não for batizado, eu vou para o céu, vai? Porque Deus vai ver o teu coração dentro disso. Mas se Ele também perceber que você teve a oportunidade de ser batizado pelas águas e não foi, aí eu vou ser com Deus. Não posso falar se você vai para o céu ou não, se você vai ser salvo ou não. Mas eu só posso falar uma coisa para você que é de mim, não é de qualquer outro de Deus. Eu não me arriscaria. Você arriscaria, pastor? Eu não me arriscaria a isso. Misericórdia, vamos andar logo. Então vamos buscar isso. Vamos buscar esse selo. Porque até o momento de não ser batizado pelo Espírito Santo, ainda meu corpo tem condições de ser possesso pelos demônios. Quando eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu sou selado. O demônio não tem mais ação sobre a minha carne. Ele pode falar, mas ele não pode agir na minha vida. É isso que nós precisamos, igreja. Aceitar Jesus como seu único Salvador. Confessar pela tua boca. Segundo passo, para quem já aceitou, busque o batismo das águas. Logo, logo nós teremos outro batismo. Seja o primeiro da fila. Fale hoje com os pastores. Eu quero ser batizado. Primeira oportunidade, eu estou ali. Quem não é dessa igreja, converse com o seu pastor. Quem quiser aceitar Jesus hoje e também falar, eu também quero ser batizado, já fale. Aproveite. Porque o seu desejo vai estar registrado. Se eu não for chamado amanhã, eu tenho certeza que você vai para o céu. Isso eu posso dizer, tenho certeza. Porque se você colocou à disposição de Deus, falou, não, Senhor, eu quero morrer, para que Jesus possa viver na minha vida e ter uma vida em abundância, para que eu possa chegar na igreja e pedir as coisas de Deus. Foi pregado aqui sobre a videira. Jesus é a videira e aquele que está ligado a Ele é vivo. E engraçado que depois ele fala o seguinte: se você estiver ligado a mim, pedir tudo. Tudo não exclui alguma coisa. Tudo é tudo. Peça tudo o que você quer e eu lhe darei, para a glória do Senhor. Muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Muitas vezes pedimos para que possa glorificar o meu nome, ou que eu possa receber uma vantagem de alguma coisa. Nós podemos enganar o homem. Eu posso vir aqui e estar enganando todos vocês, mas eu não consigo enganar a Deus, e é Ele que retribui. Quando oramos aqui dentro, muitas vezes oramos e queremos que Jesus cure, por misericórdia, por amor, por compaixão que nós temos. Algumas vezes recebemos essa bênção e outras não, porque aí não depende de quem está orando, mas depende de quem está recebendo. Receba com fé. Morra para o mundo e receba Jesus. Amém? Queria que todo mundo colocasse de pé. Queria que nesse momento, não sei se eu perguntar aqui, uma boa parte, todos aceitaram Jesus. Mas eu queria fazer o contrário. Somente aquele que não quer aceitar Jesus, porque é uma opção. Aquele que não queira aceitar Jesus, não é vergonhoso, irmãos. Não repita o que nós iremos falar. Aqueles que já aceitou e quer aceitar,
fale conosco. Amém? Eu queria que o pastor fizesse isso. Amém, queridos? Quem sabe você ainda não aceitou Jesus? Esta é uma noite oportuna. A palavra veio falando sobre morrer. E morrer para o mundo. Aquele que não morre para o mundo não é digno da presença, da glória do Senhor. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo tem que estar na presença do Senhor. Tem alguém nesta noite para aceitar o nome do Senhor Jesus que ainda não aceitou? Tem alguém para aceitar a Jesus? Tem? Tem alguém para reconciliar com o Senhor Jesus nesta noite? Quem sabe você um dia afastou da presença do Senhor. E nesta noite o Espírito Santo chama você para a presença dele nesta noite. Ele te diz: filho, ainda te amo, não te deixei. Ele te diz: filho, ainda tenho um propósito na tua vida ainda. Tem alguém nesta noite para reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém para aceitar o nome do Senhor Jesus? Tem? Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, mas receba o Senhor Jesus em tua casa. Hoje estou batendo em tua porta. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo, e você ceará comigo, diz a palavra do Senhor. Tem alguém para aceitar o nome do Senhor Jesus? Não tem? Não tem? Amém. Tem alguém? Tem, irmãos? Tem alguém? Tem alguém que tem medo de aceitar o Senhor Jesus? Quem sabe você diz: pastor, eu não estou pronto ainda. Nós se preparamos para fazer uma viagem para o final do ano. Se preparamos para ir para o Japão, para os Estados Unidos. Se preparamos para fazer um curso, uma faculdade. Mas para aceitar o nome do Senhor Jesus, é simples. Levantar a tua mão, vir na frente e aceitar o Senhor, recebê-lo como único e suficiente Salvador. Tem alguém? Tem? Não tem? Então vamos orar com o evangelista essa noite. Glória a Deus. Queria que todos repetissem comigo: Senhor Jesus. Com convicção, igreja. Nós não temos ninguém que não aceitou. Então, todos nós somos de Deus. Então, use a convicção. Use a fé. Use a força. Que não saia pela boca, mas saia pelo Espírito. Senhor Jesus. Nesse dia, eu ouvi a teu chamado. Eu já aceitei o Senhor. E neste momento, eu reconfirmo o meu aceite, a minha morte, para as coisas desse mundo, para que o Senhor entre em meu coração, ceie comigo, e eu possa, neste momento, estar mais vivo ainda em tua videira, para que os meus pedidos, através da sua misericórdia, não pelo meu merecimento, mas pelo eterno e infinito amor, seja feito para glorificar em minha vida o teu santo e sagrado nome. Neste momento, ceia comigo, Jesus. Mora em minha casa. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus abençoe a todos.